Quero minha clínica funcionando sem precisar de mim. Me fala uma coisa, essa é uma dor sua? Né? É uma coisa que você costuma ter problemas? Nossa, Tobias, eu quero gerenciar minha clínica, mas parece que, assim, se eu saio da clínica, ninguém mais trabalha, o negócio não funciona, o negócio não rende, tudo depende muito de mim também na produção. Eu sou responsável por quase toda a produção do meu consultório, da minha clínica, e isso me tira o sono, e eu quero que a clínica funcione de forma redonda, que ela vá trabalhando para mim e eu tenha paz, que eu tenha essa tranquilidade. Primeira coisa que a gente precisa ter para que a minha clínica funcione sem precisar de mim. Primeira coisa, eu tenho que ter uma seleção brasileira dentro da minha clínica. A minha equipe tem que ser muito bem formada. Isso, eu canso de falar isso, equipe é um dos principais motivos de sucesso de uma clínica. Então, se a gente for naquele norte que eu sempre falo, Tobias, eu quero dobrar meu faturamento de forma íntegra e ética, conquistando qualidade de vida. Esse é o nosso mantra aqui. Então, um dos primeiros passos, ter uma seleção, ter uma equipe muito bem desenhada. Não é? E para ter essa equipe muito bem desenhada, eu preciso, desde o começo, contratar certo. Eu preciso ter um processo seletivo muito acertado. Não é? Então, eu tenho uma live disponível no YouTube que fala sobre os 7 passos para contratar de maneira correta. Depois assista lá, porque esse conteúdo é riquíssimo. Então, contratar certo. A partir do momento que eu contratei certo, eu preciso treinar, preciso capacitar, eu preciso ter minha equipe muito bem redondinha, as pessoas certas nos lugares certos. Né? Então, a partir do momento que eu tenho uma equipe muito redonda, na qual cada um sabe exatamente o que tem que fazer e faz com qualidade, aí é show de bola. Aí fica muito bom, porque você tem as pessoas nas funções certas. E aí, gente, o que acontece? Eu preciso definir funções. A matriz de pessoas, que é um documento que a gente usa aqui na máquina de soluções, que eu sempre falo também, tem que estar muito bem implementado. Eu tenho que saber, com exatidão, o que é função de cada colaborador. Então, o que a recepcionista vai fazer? O que a secretária online vai fazer? Não é? O que o auxiliar vai fazer? A partir do momento que eu tenho isso tudo muito bem desenhado, eu tenho a minha clínica funcionando mais redonda. E eu fico muito feliz de ver que a doutora Fabiola Borges está aqui, né? Por quê? Porque, inclusive, ela é uma cliente nossa do Grupo VIP. E esse próximo tema que eu vou falar aqui, para poder deixar a equipe redondinha, ela faz com a maestria, né? Que é o quê? Reunião estratégica semanal. Porque a partir do momento que eu reúno a minha equipe todas as semanas, com a agenda fechada, é colocar lá na agenda todas as semanas até o fim do ano. Por exemplo, aqui na máquina de soluções é toda terça-feira às 1h da tarde, agenda fechada para o resto do ano. Eu vou reunir a minha equipe e vou ouvir a minha equipe. Eu preciso ouvir a minha equipe. E a partir do momento que eu dou essa liberdade da minha equipe falar, eu gerencio melhor a minha clínica. Por quê? Ela começa a participar. Então, eu apresento a cultura organizacional para ela, missão, visão e valores, arredondo isso muito bem. Depois vou fazer uma live só sobre reunião estratégica. E a partir do momento que eu tenho uma pauta para seguir, organizada, e eu colho a opinião de todos os colaboradores, a clínica começa a rodar mais redondo. E o que acontece? Quando você faz uma reunião estratégica e começa a ouvir a sua equipe, você começa a delegar. Porque você não precisa resolver tudo. Não tem a necessidade de você resolver tudo. Você pode delegar, não é? Então, por exemplo, tem que comprar alguma coisa, comprar uma mesinha. Tem que ser você? Tudo tem que ser você? Não. Então, você não quer uma clínica que funcione sem precisar de você? Comece a delegar. Então, se eu tenho uma equipe boa, de confiança, essa delegação ela acontece de uma maneira muito redondinha. Lógico, você como dono, você como dona, é responsável pelas decisões que você toma. Ok? Mas
a execução de determinadas ações pode sim ser delegado. Você pode, com certeza, delegar o processo de compras, mas vai monitorando, né? Você pode delegar diversas ações de organização, porque só depende de você. Se você organizou, você consegue fazer. E na reunião estratégica é o momento de você ouvir e delegar. Ouvir e delegar. E uma coisa que eu falo muito sério ali na reunião estratégica é momento de lavar a roupa suja. Então é o momento do funcionário falar, olha, eu não gostei dessa atitude, não concordo com a visão do dono, e você não pode punir o colaborador por causa disso, porque senão você perde a confiança dele. Ok? Terceiro item que é muito importante é incentivar o corpo clínico a produzir mais. Mas, Tobias, isso é muito difícil. Aqui na minha clínica sou eu e mais 2, 3, 4 profissionais. A minha agenda está lotada, mas a agenda da minha equipe está vazia. Eles vêm aqui, produzem e vão embora. Vocês passam por isso? O corpo clínico vai, produz e vai embora? Não participa, agenda vazia. Aí vocês vão me falar, mas Tobias, o meu cliente quer consultar comigo, não quer consultar com minha equipe. Então eu não consigo passar para frente a produção. Isso acontece com você? Né? Então, o que acontece? Como fazer para que a minha clínica produza mais, a minha equipe produza mais? É tudo uma questão de alinhamento de expectativas. Então, anotem isso. O alinhamento de expectativas é o que vai fazer o corpo clínico encher a agenda dentro da sua clínica. O que é esse alinhamento de expectativas? Primeiro alinhamento de expectativas é entre você e o seu corpo clínico. Você e o seu corpo clínico. Né? O seu corpo clínico comunga dos mesmos princípios, crenças e valores que você? Então, se você quer uma clínica com um atendimento muito carinhoso, atencioso, nos mínimos detalhes, o seu corpo clínico é assim? Ou o seu corpo clínico é mais pau para toda obra? E se for pau para toda obra, não tem problema. A clínica é assim? Tem que ter um alinhamento entre o perfil da sua clínica e o perfil do seu corpo clínico. Então, alinhar essa expectativa. O que o seu corpo clínico espera de você? E, no momento de contratar o corpo clínico, tem que ter também uma conversa muito clara, muito certeira, do valor que vai ser repassado, de como vai repassar esse valor. Então, se eu quero a clínica funcionando sem precisar de mim, o meu corpo clínico tem que entender com maestria como a minha clínica funciona. A regra do jogo. Eu vejo diversos profissionais contratando o corpo clínico sem tomar o devido cuidado. Então, tem que pôr no papel. Como que minha clínica funciona? Você paga percentual? Você paga um valor fixo por procedimento executado? Você paga a diária, paga o turno? Como que você remunera o seu corpo clínico? A partir do momento que essa regra do jogo é clara, uma dica que eu te dou, essa remuneração tem que ser paga conforme a produção, né? E a obrigação do corpo clínico de evoluir, de anotar tudo, de atender o cliente com atenção e carinho, ser pontual. Por que eu estou falando disso, gente? Por que isto é importante para eu poder ter minha clínica funcionando sem precisar de mim? Porque o meu corpo clínico, ele tem que funcionar redondinho, porque para eu indicar os procedimentos para outros profissionais, o meu cliente tem que se sentir acolhido por esse outro profissional. Então, a forma sua de atender tem que casar com a forma de atender do corpo clínico. Senão bate cabeça. Né? Se você é uma pessoa muito carinhosa e coloca um profissional lá na clínica que é muito sério, muito reto, o que acontece? A pessoa fala, doutor, eu prefiro tanto com você, prefiro bem mais com você. Agora, se as duas pessoas têm uma pegada semelhante, passar de uma para o outro é mais tranquilo. Tá? Então, alinha com a equipe, define a regra do jogo, como que vai ser o repasse, tudo certinho. Fale da cultura organizacional, que para vocês é muito valioso. Né? E a partir daí, faz esse alinhamento de expectativas entre você e o corpo clínico. Agora tem um outro alinhamento de expectativa, que é entre você e o cliente, sobre o corpo clínico. Por quê?
Na hora de divulgar nas redes sociais o trabalho da clínica de vocês, na hora de fazer essa divulgação, você tem que valorizar a equipe. Porque se você é a grande estrela da companhia, se você é aquela pessoa que está sempre nas redes sociais e você só fala de você, o cliente vai querer você. Você fala da sua equipe nas redes sociais? Você valoriza a sua equipe nas redes sociais? Isso é necessário. São 3 vínculos, tá? De alinhamento de expectativas. O primeiro alinhamento de expectativas entre você e o seu corpo clínico. Eu já falei. Ter isso aqui muito bem redondo. A regra do jogo. Contratar um corpo clínico semelhante a você. Para que, quando o cliente chegue na sua clínica, ele enxergue um padrão. Tá? Segundo, alinhamento entre você e o cliente. Então, nas redes sociais, eu apresento o meu corpo clínico, eu mostro que a minha equipe vai cuidar de você, né, de você cliente. A minha equipe vai cuidar de você, cliente. Nós temos uma equipe multiprofissional que vai avaliar todos os pontos. Nossa, a doutora fulana da minha equipe é fantástica nesse procedimento. Ela vai te atender direitinho. Quando você começa a apresentar para o seu público que a sua equipe está alinhada com você na forma de trabalhar, né? Está alinhada com você nos procedimentos que precisam ser executados, quando o cliente entra em contato com a clínica, né, a secretária online vai atender o telefone valorizando a equipe. Olha, tem a agenda aqui da doutora fulana, ela é maravilhosa nisso. Então, olha como que os alinhamentos eles são importantes. Na hora de eu comunicar com o meu cliente, se eu comunico com o meu cliente que a minha equipe é boa, claro que ele pode até querer vir com você, mas quando ele vier para você numa primeira consulta, você apresenta a equipe e fala, olha, fiz aqui o seu diagnóstico, o seu plano de tratamento, vai ser esse aqui, mas deixa eu te contar, estes procedimentos, a melhor pessoa para cuidar aqui é a doutora fulana. Este outro procedimento aí é comigo. Mas esses outros aqui, pode ir com a doutora fulana que você não vai se arrepender, você vai gostar muito, porque ela é fantástica. Claro que para isso, você tem que contratar uma pessoa boa. Então é o seguinte, esse alinhamento entre você e o cliente, ele é importante. Porque a partir do momento que você comunica com o cliente, ele sente segurança, você consegue delegar mais. Eu ouço muito profissional, proprietário de consultório de clínica falando, Tobias, eu não consigo passar para frente a minha agenda. Eu não consigo delegar procedimento para outro corpo clínico. Então, a pergunta que eu te faço é, você está valorizando a sua equipe na divulgação? Você está valorizando a sua equipe quando liga para a sua clínica? A sua secretária, ela sabe valorizar toda a equipe, não só você? Não é? Quando o cliente entra dentro do seu consultório, você valoriza a equipe? Você mostra os benefícios do corpo clínico? Porque falar que você não consegue passar o procedimento é muito simples. O que você está fazendo para isso? Não é? Você precisa fazer a sua parte para conseguir delegar procedimento. Dentro desse incentivo do corpo clínico, tem uma terceira etapa que é importante, que é o contato do cliente com o seu corpo clínico. Porque aí fecha o triângulo, né? Eu tenho, né, se a gente for desenhar um triângulo, né? O que eu tenho? Eu tenho num eixo o cliente, no outro eixo você, proprietário ou proprietário de consultório de clínica, no outro eixo o corpo clínico. Então, eu já falei daqui da base, que é o relacionamento, o alinhamento de expectativas entre você e o corpo clínico. Já falei entre você e o cliente, né? Agora falta entre o cliente e o corpo clínico. E aí fecha o triângulo. Entre o cliente e o corpo clínico, qual é o alinhamento importante? Né? O seu corpo clínico, a partir do momento que ele sabe a regra do jogo, e o seu cliente também, a conversa entre eles continua alinhada? Continua na mesma direção? Como garantir que o corpo clínico vai cuidar do meu cliente de uma forma ideal, mesmo eu não estando presente? Aí vem um ponto que muitos consultórios e clínicas erram.
que é a falta de comunicação dentro do próprio corpo clínico. Contratar profissional para entrar, fazer o procedimento, ir embora e acabou, não é o caminho. Você precisa ter um corpo clínico que participe do processo. Então é o seguinte, entre o corpo clínico, o que eu proponho? Reunião mensal do corpo clínico. Para quê? Para que um membro do corpo clínico conheça o outro. É fundamental. Eu preciso que o doutor João conheça a doutora Ana, conheça o doutor Paulo, conheça a doutora Gabriela. Eles têm que se conhecer. Por quê? Porque se você, na sua clínica, está cuidando das pessoas, do cliente como um todo, o corpo clínico tem que saber o que ele pode contar na mão. Essa conversa entre eles é fundamental. Não dá para reunir toda semana. Infelizmente, o corpo clínico não tem nem essa demanda toda, né? E nem essa disponibilidade de tempo. Então, eu marco uma reunião mensal. E aí começa a troca de figurinhas e discussão de caso clínico. Entende a importância disso? Porque se começa a discutir os casos clínicos uma vez por mês, vamos discutir o caso aqui da Mariazinha. Olha, quem está atendendo a Mariazinha é o doutor João. E o doutor João está com um problema para resolver aqui da Mariazinha, mas que a doutora Ana consegue resolver. Aí o que acontece? Se o doutor João não conversa com a doutora Ana, quem sofre as consequências? A Mariazinha. Agora, a partir do momento que você como proprietária do seu consultório ou da sua clínica, promove a reunião mensal entre o corpo clínico e discute o caso da Mariazinha, aí você começa a criar um relacionamento entre o corpo clínico e diminui a dependência de você para resolver problema de caso clínico. Então, no momento de contratar o corpo clínico, uma das coisas que a gente pede é contrate um corpo clínico e alinhe a importância da reunião mensal. E fale que a participação é condição sine qua non para estar na clínica. E essa reunião mensal, eu proponho que seja no clima de happy hour. Ou seja, vamos fazer numa sexta-feira, fim do expediente? Então, a reunião com o corpo clínico começa às 5 da tarde, por exemplo, uma vez por mês. Sexta, 5 da tarde. Começa a discussão de caso clínico ali na clínica mesmo, começa às 5, vai conversando ali até umas 6, 6:30. Aí depois vamos agora para uma mini confraternização do corpo clínico. Momento de relaxar. Vamos ali tomar uma cervejinha, tomar uma tacinha de vinho, comer uma porção, tomar um suco. Para quê? Por que isso é importante? Porque é nestes ambientes, a gente mais relaxado, que as amizades vão se fortalecendo, que o corpo clínico vai se conhecendo melhor. Sai de uma reunião, às vezes, chata, maçante, para uma coisa mais relaxada. Ok? E a partir do momento que o corpo clínico começa a interagir melhor, é impressionante a força que isso tem. Que você, como dono, como dona do seu consultório, da sua clínica, você é o maestro. Você tem que pegar aquele time de corpo clínico e fazer com que eles resolvam o caso do cliente. E na reunião estratégica com a equipe, fazer a equipe também trabalhar. Entendeu essa questão do corpo clínico? Porque se o meu corpo clínico funciona mais redondinho comigo, se eu valorizo a minha equipe, né? E a gente discute os casos clínicos entre o corpo clínico, eu converso com o meu cliente valorizando a equipe, e isso vai para as redes sociais, eu estou com a faca e o queijo na mão para delegar os procedimentos com muito mais maestria. E aí vem o quarto e último tema, que é indicador. Para você gerenciar a sua clínica sem precisar de você, indicador. Ter indicador de gestão te mostra o quê? Se você está no rumo certo. E eu falo que os indicadores são 3. São 3 indicadores importantes que você tem que ter. Ou melhor, 3 grupos de indicadores. Um indicador são os indicadores da sua gestão mesmo, de quantos clientes foram cadastrados, de qual cidade, de qual bairro, de
qual idade, como que eles chegaram até a clínica, quantos orçamentos foram gerados, quantos foram aceitos. Indicador do seu dia a dia, que eu chamo de indicadores do fluxo Y. Quanto que produziu, quem produziu mais, quem produziu menos, como é que está meu saldo em conta, o que eu paguei, o que eu deixei de pagar, o que eu recebi, o que é inadimplência, quanto que eu tenho de saldo na conta, indicadores do meu fluxo Y. Então, é o primeiro conjunto de indicadores que você precisa ter. Qual é o segundo conjunto de indicadores que você precisa ter? Cálculo de lucro estratégico. Eu saber a lucratividade por hora de cada procedimento meu, para que eu saiba os procedimentos que eu tenho que focar. Então, isso também é crucial. Você saber quais são os procedimentos mais lucrativos. Para você ser mais assertivo. Para você saber aquilo que está dando certo e aquilo que está dando errado. E o terceiro grupo de indicadores muito importante, indicadores de mercado. Das redes sociais. Você está postando vários conteúdos. Qual engaja mais? Qual dá mais curtida? Qual dá mais salvamento? Eu falo, gente, que vídeo que dá muita curtida, conteúdo que dá muita curtida, não necessariamente é um conteúdo bom. Chamou a atenção. Olha, gostaram. Agora, conteúdo bom mesmo na área da saúde é aquele conteúdo que a pessoa ou salva para poder assistir depois, né, que clica lá na bandeirinha para salvar o conteúdo, ou ela compartilha esse conteúdo com outra pessoa, que é um conteúdo de valor. Então, quando você começa a ver esses indicadores, qual vídeo performou melhor, né? Qual foi aquele que o público mais gostou? Qual é o padrão? Será que o pessoal gosta? Por exemplo, eu posso fazer live de várias formas. Esta é uma live na qual eu pego um conteúdo específico de valor e entrego para você. Esse é um formato. Eu poderia fazer uma entrevista com o corpo clínico aqui, uma entrevista com outros clientes meus. Eu poderia trazer um caso de sucesso. Eu poderia abrir perguntas e respostas, uma consultoria online. Qual é o formato que o meu público mais gosta? Então, você, profissional da saúde, por exemplo, ginecologista e obstetra, qual conteúdo o seu público gosta mais? Quando você fala de pré-natal, quando você fala do parto, quando você fala do método Billings, né, que a Fabiola Borges adora, quando você fala de métodos contraceptivos, o que o público mais gosta? Não é o que teve mais curtida. O que teve mais curtida é porque ele gostou. Mas o conteúdo de valor é aquele que ele salva e ou compartilha. Manda para outra pessoa. Então, quando você começa a ter indicadores de marketing para saber o que seu público gosta, você tem indicadores de lucro por hora dos seus procedimentos, indicadores do seu dia a dia da gestão, você entende o que está acontecendo na sua clínica. E você entendendo o que está acontecendo na sua clínica, você começa a delegar as funções. Na reunião estratégica com a equipe, você começa a direcionar para o lado certo. Com a reunião com o corpo clínico, você também vai direcionando para o rumo certo e a clínica começa a funcionar sem precisar de você. Qual é o caso que eu quero trazer para vocês? Quero trazer o caso da doutora Germana, que tem uma clínica odontológica em Serra, no Espírito Santo. Eu estive semana passada, né? Inclusive a Fafá estava aí, né? A Fafá é a sócia da Risa, a Risa estava na reunião, né? A gente fez um encontro e eu bati um papo com a doutora Germana, inclusive gravei um depoimento dela que em breve vai estar nas redes sociais, né? Na qual eu trago uma informação super importante para vocês, esse caso de sucesso, que vocês podem até se impressionar. E ela tem os números comprovados, isso que eu acho mais legal. Ela está fazendo consultoria com a gente há 5 anos. Não contínuo. Ela fez uma parte, ficou um tempo fora, depois voltou. Mas eu conheço a Germana há 5 anos. E eu tenho os indicadores dela lá de trás e os indicadores dela hoje. Né? E ela cresceu absurdamente. Vocês podem até não acreditar no número que eu vou falar aqui agora para vocês. Mas tem comprovado com dados. Ela aumentou o faturamento dela.
em mais de 30 vezes. Tá? Por quê? Porque há 5 anos atrás, ganhava muitíssimo pouco. Né? E depois de um trabalho de consultoria, na qual a gente foi cuidando dela, mostrando o caminho, ela organizou a clínica dela toda e hoje o faturamento dela é 30 vezes mais. Pode impressionar o número 30 vezes, mas é porque lá no começo era muito pouco. E hoje está muito bom. E a cada mês, crescendo. E o mais interessante, tá, gente? Com convênio. Né? Com convênio. Ela atende muito convênio. Quase 100% dos atendimentos dela é convênio. Por quê? Porque tem como fazer uma estratégia mesmo com convênio. Agora, o que isso tem a ver com a clínica funcionar sem precisar dela? Porque ao longo desses 5 anos, né, ali por volta do 2º ano de consultoria, ela teve uma gravidez de risco. Ela fala isso no depoimento dela, ela teve uma gravidez de risco e ela precisou ficar acamada durante a gestação. E aí? De uma hora para outra, pum, vai ter que ficar na cama, não pode ir mais na clínica. No momento que a clínica estava organizando e começando a crescer. Por ela ter gestão, por ela ter organizado a casa dela, ela começou a gerenciar à distância. Como? O sistema de gestão em nuvem. Ela acessava da casa dela o sistema de gestão e via os indicadores dela. As reuniões, ela fazia online. Né? Na época, pelo Skype, né? Que 4 anos atrás, né? Fazia pelo Skype. E à distância ia tomando as decisões. E a equipe foi comprando a ideia. Porque ela fez a cultura organizacional dela muito redondinha. Porque a equipe estava alinhada com ela, o corpo clínico estava alinhado com ela. Ah, Tobias, quer dizer que ela não tinha problemas? Claro que tinha. Diversos. Né? Mas ela conseguia fazer a equipe resolver os problemas no lugar dela. De forma íntegra, de forma ética. E aí ela conseguiu começar a crescer. Beleza. Passou a gravidez, ela foi melhorando, né? E falou o seguinte, agora é hora de voltar. E aí ela não voltou. Ela continuou, falou assim, se tá dando certo eu gerenciar da minha casa, eu vou cuidar dos meus filhos, que é muito mais qualidade de vida para mim, eu continuo gerenciando à distância. Porque a clínica minha funciona sem precisar de mim. E aí, ela cuida da família dela. Qualidade de vida. E crescendo. Por isso que eu falo, se você quer dobrar seu faturamento de forma íntegra e ética, conquistando qualidade de vida, você tem que fazer isso. Ter uma boa equipe, saber delegar, alinhar o corpo clínico e ter indicador. É isso.